Eu não mudei a minha vida em um mês, eu não mudei a minha vida em 6 meses. Eu tenho visto uma onda de vídeos aqui no YouTube dizendo assim: você só precisa de um mês, mude sua vida em um mês, como eu mudei a minha vida em 6 meses. E aí eu até acho bacana assim, que dá para você ter algum resultado em um mês, em alguma área da sua vida. Se for realmente muito focado e decidir realmente mudar alguma área da sua vida, em um mês você pode construir realmente um hábito e mudar. Só que esses vídeos, quando eles falam mude sua vida em um mês, para a grande maioria esmagadora das pessoas que não tem tempo para mudar de vida em um mês, tem que continuar trabalhando, tem que continuar fazendo todas as mesmas coisas, não conseguem parar para só fazer isso, para mudar a vida delas em um mês, isso gera uma frustração. Porque a nossa vida ela é feita de várias áreas. Eu não sei se vocês já ouviram falar da roda da vida, por exemplo. A roda da vida é uma roda com várias áreas da nossa vida, área de desenvolvimento intelectual, área de espiritualidade, área de relacionamentos, área de saúde. E o fundador da Roda da Vida foi Paul Meyer, em 1960. E quando ele criou, esse sistema para você analisar toda a sua vida, você analisar em qual porcentagem você acha, de 1 a 10, por exemplo, como está a sua área de saúde, como está a sua área de desenvolvimento intelectual, como está a sua área de vida social. Ele fala que não tem como você focar em todas ao mesmo tempo. Quando você vai querer melhorar em alguma área da sua vida, você precisa escolher algumas delas, 1, 2, 3 áreas, para que você possa focar em melhorar nesse determinado tempo que você está avaliando, né? Se eu for avaliar minha vida hoje, como ela está hoje, a partir de agora eu vou escolher, 2 ou 3 áreas da minha vida para que eu possa focar em melhorar elas. Quando eu melhorar elas, eu vou focar nas outras áreas. A grande questão é, quando você quer mudar a sua vida em um mês, assim como eu tenho visto nesses vídeos, ou em 6 meses, enfim. Se você foca, por exemplo, na sua vida profissional, você acaba deixando de lado outras áreas. Se você foca muito na sua vida profissional e você é mãe, você é casada, né? Você tem filhos, você vai acabar deixando de lado essas áreas de alguma forma. Não é que você vai abandoná-las, mas você vai ter menos tempo para se dedicar ao seu melhor nessas áreas. E aí que tá. Quando você foca muito em um mês para mudar a sua vida naquela determinada área, porque não tem como a gente mudar de vida em todas as áreas assim, num piscar de olhos, você vai acabar deixando alguma área importante também de lado. Então as mudanças que acontecem muito bruscamente, elas com certeza vão deixar lacunas em outras áreas. Eu não mudei a minha vida em um mês, eu não mudei a minha vida em 6 meses. Foram anos de desenvolvimento, de amadurecimento, de crescimento de sabedoria, para que a minha vida mudasse de fato. Eu estou falando de todas as áreas. E mesmo assim, eu não consegui melhorar todas as áreas. Mas quando você realmente foca no seu desenvolvimento pessoal, que você está sempre querendo renovar, de fato, se você analisa assim, eu não sou a mesma Daiane de um mês atrás, eu não sou a mesma Daiane de 6 meses atrás, eu não sou a mesma Daiane de 5 anos atrás, quiçá de 10 anos atrás. Com certeza eu não sou a mesma Daiane de 10 anos atrás. E o que eu falo desses vídeos que têm aparecido aqui no YouTube é que eles geram uma frustração, porque se a pessoa foca em mudar a sua vida em um mês e ela não consegue, ela acha que ela é inútil, que ela não serve para nada, que a vida dela não tem sentido, que ela nunca vai conseguir melhorar, enfim. A gente precisa entender que a mudança de vida, uma mudança profunda de vida, ela demora. Demora meses, ela demora anos. A minha vida, ela mudou muito nos últimos anos, nos últimos 5, nos últimos 10 anos. Teve uma época, 5 anos atrás, que eu me dediquei muito em virar empreendedora. Eu nunca tinha empreendido na minha vida, mas eu queria muito a minha independência financeira. E eu não queria voltar a trabalhar CLT, porque era pandemia e eu também estava com 2 crianças pequenas em casa, mas eu queria muito a minha independência financeira, ficar rica, enfim, eu me dediquei muito, estudei muito, estudava de madrugada, e eu fundei a minha marca, uma marca que fez muito sucesso, e eu não estou falando de ficar milionária, mas eu estou falando que dentro dos parâmetros da marca, do que ela oferecia, ela fez muito sucesso. Só que o que ninguém te conta é que as outras áreas da minha vida, da sua vida, enfim, quando você vai dedicar muito em uma área,
elas vão ficar um pouco negligenciadas, por assim dizer. Então a Daiane dessa época era muito feminista. E as mulheres têm que ter os mesmos direitos que os homens, que eu não posso pegar um copo d'água e levar para o meu marido porque ele tem 2 mãos e 2 pernas para ir buscar o copo d'água, que eu preciso ter dinheiro e meus filhos me atrapalham, porque eu queria muito ser mãe, mas ao mesmo tempo eu ficava reclamando que meus filhos me atrapalhavam, que eu queria trabalhar, que eu não conseguia trabalhar, eu estava dentro de casa, pandemia, e meu marido conseguia trabalhar e eu não conseguia trabalhar, enfim. Mas quem sustentava a casa era o meu marido, mas eu queria muito aquele pensamento feminista de ter os mesmos direitos que os homens, enfim, de que os filhos atrapalhavam a mim, mas não atrapalhavam o meu esposo, e eu não conseguia entender a minha missão, a minha finalidade, a minha escolha. Escolhi ser mãe, então a finalidade do meu corpo era nutrir. Eu precisava me dedicar aos meus filhos, não existia pai, não existia marido que suprisse na primeira infância, nos primeiros anos da vida dos meus filhos, eu era a figura mais importante. Só que eu ficava só reclamando, só reclamando, só reclamando. Então, quando a gente vê esses vídeos de mude a sua vida em 1 mês, de mude a sua vida em 6 meses, a gente precisa analisar quem são as pessoas que estão fazendo isso. São pessoas solteiras, sem filhos, jovens, enfim. Porque se a gente começa a se comparar com essas pessoas de acordo com a nossa vida e não percebe que cada vida, cada pessoa demanda de um tempo diferente e precisa pensar se vale a pena mesmo eu querer mudar a minha vida em 1 mês e deixar as outras áreas que também são importantes de lado. Então, é algo que a gente precisa colocar na balança. Então, a Daiane, há 5 anos atrás, era muito feminista, e eu mudei muito nesses últimos 5 anos. Só que essa mudança foi uma mudança, assim, que depois de 3 anos de marca, eu percebi que os meus filhos estavam precisando mais de mim, a minha babá tinha pedido demissão, eu não precisava sustentar a casa, mas eu estava num novo negócio, eu estava com 2 negócios ativos, meus filhos precisando de mim, meu relacionamento ruindo, meu relacionamento indo por água abaixo. Eu estava fechando os olhos porque eu simplesmente queria minha independência financeira, queria ficar rica. Até que certo dia eu me dei conta que eu estava infeliz, que eu tinha mudado minha vida profissional. Não foi do dia para a noite, né? Foram alguns anos. Eu tinha mudado minha vida profissional, eu tinha virado uma empreendedora, só que eu virei empreendedora muito rápido, porém, para que eu incorporasse, eu entendesse do empreendedorismo e que isso realmente virasse algo interno meu, demorou alguns anos. Tá, você pode até mudar sua vida profissional em 1 mês, virar empreendedora, você era CLT, mas essa incorporação interna, profunda, de que agora você está empreendendo, ela demora. E o que eu percebi? Que por minha culpa, pelo meu pensamento feminista, as coisas estavam indo mal nas outras áreas da minha vida. Então eu não tinha mudado a minha vida, eu tinha mudado a minha vida na parte profissional. E aí eu percebi que o que estava fazendo sentido antes, o que fazia sentido antes, não fazia mais sentido agora. E eu não sabia mais o que fazer, não enxergava um novo sentido para minha vida, mas eu sabia que aquilo não estava mais certo. E eu resolvi parar os meus empreendimentos, porque isso era possível para mim, claro. Eu não sustentava a casa. E me dedicar mais aos meus filhos, ao meu esposo, buscar cursos e terapia. Eu busquei uma terapeuta especialista nessa questão de relacionamentos, para que eu conseguisse ordenar a minha vida, o que vem primeiro, o que vem depois, para que eu entendesse que o trabalho na minha vida não vinha em primeiro lugar. A vida que eu escolhi estava contra o que eu pensava. Todos aqueles pensamentos de ser independente financeiramente, eu não posso ser sustentada pelo homem, sendo sustentada pelo meu marido, de que eu tinha que ter os mesmos direitos do meu marido, dos homens, enfim, isso tudo estava indo contra o que eu estava vivendo. E aí eu percebi que não fazia mais sentido. E que ter esses pensamentos tão feministas, tão de mesmos direitos, estava tirando de mim a melhor parte, que era a minha função como mulher, que era o poder que eu tinha de mudar o meu relacionamento, de mudar a relação com os meus filhos, de mudar a minha relação com o dinheiro, de mudar a minha relação com ficar rica. Não é que a gente não possa ser próspera, eu continuo querendo ser próspera financeiramente. Eu estou trabalhando, só que o meu trabalho não vem mais como a minha prioridade.
E essa mudança, né, que eu entrei tipo, em uma crise existencial aos 33 anos, há 2 anos atrás, hoje eu estou com 35, que na verdade não é uma crise, mas é um período de transição, que eu já falei até em outros vídeos, que estava fazendo sentido antes na minha vida, já não faz mais sentido, mas eu ainda não encontrei um novo sentido. Aquela fase de transição de sentido, aquela zona neutra que alguns autores trazem. E aí, essa Daiane começou a mudar aos poucos. E hoje eu olho para trás e eu fico pensando assim, como que eu conseguia pensar isso, sendo que a minha vida, a realidade da minha vida não era isso. Então, o interno da gente, não adianta a gente querer mudar de vida se o interno da gente não está alinhado com o externo. Essa mudança profunda, interior, ela demora. Não foi da noite para o dia que a Daiane entendeu qual é o seu papel, não foi da noite para o dia que essa mudança aconteceu. Então, a Daiane de 10 anos atrás, para hoje, mudou muita coisa. Então, o que você precisa entender a hora que você vê esses vídeos aí no YouTube, na internet, é que as mudanças, as grandes mudanças, elas levam tempo. Porque não basta elas serem externas. Você incorporar alguém, uma pessoa, um personagem, não basta só isso. Precisa vir de dentro. Essa mudança precisa incorporar em você, no seu interior também. Para que aí sim o seu externo consiga se mover. Porque tudo que é superficial, ele tem um tempo, ele acaba. Daqui 2 meses, se for uma mudança superficial que você busca, daqui 2 meses você se frustra, não faz mais sentido para você e você acaba com essa mudança, não quer mais fazer isso e volta a fazer o que fazia antes. E a questão é que seja uma escadinha, que você vá caminhando, que você vá subindo uma escada ou que você vai percorrendo um caminho em busca da mudança da sua vida, da melhora na sua vida. E você entenda que o longo prazo é muito melhor do que um mês. Como eu já disse, é claro que ter metas pequenas, metas, né, em cada área da sua vida. Daqui a um mês eu vou ter incorporado tal hábito na minha vida, isso é muito bacana. Mas o que você não pode esquecer é que se você focar só no curto prazo, você vai se frustrar. E aí a sua vida perde o sentido e você começa a ter sentimentos de que sua vida não vale a pena, de que você se compara com as outras pessoas, de que sua vida não é boa. Essa comparação com as outras pessoas, sem a gente analisar a nossa vida, ela não é saudável, porque a gente acaba esquecendo da gente, esquecendo de visualizar a nossa vida, esquecendo de viver a nossa vida, o nosso caminho, e querer viver o que os outros estão pregando na internet. E aí eu vi um novo sentido da minha vida surgindo, eu vi o meu casamento melhorando, eu vi a minha relação com os meus filhos melhorando, eu vi a minha vida se ordenando conforme as prioridades que eu estabeleci, que eu entendi de acordo com a minha realidade, quais eram as prioridades. Então, queira mudar a sua vida sim, queira estabelecer metas para a sua vida sim, mas se o seu interior não estiver alinhado, entendendo que a mudança de vida realmente ela leva tempo, o seu externo ele não vai alcançar. Ele não vai alcançar o que você procura, porque se você procura algo muito superficial, muito rápido, você vai se frustrar. E tem outra coisa muito importante também para que a gente entenda, que se os nossos olhos não conseguem enxergar a beleza na vida que a gente já tem, a gente também não vai conseguir enxergar nem construir algo maior, algo melhor daqui para frente. A gente precisa enxergar a beleza da nossa vida hoje. A nossa vida ela tem sentido do jeito que ela está. E é justo que a gente procure melhorar. Mas a gente precisa entender que a nossa vida já tem sentido, mesmo que ela não mude. E às vezes a sua vida já é uma vida com muito sentido. Às vezes a sua vida já é uma vida que vale a pena ser vivida. Só que você está focada no discurso alheio. Você não está sabendo enxergar a sua vida. Pense nisso e até o próximo vídeo.